Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como sabemos, hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade. É uma oportunidade que nós temos para conhecer um pouco mais e melhor essa realidade da presença de Deus em nós, configurada em três pessoas, sem perder a sua única essência e natureza, que é divina. A primeira coisa importante é que essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são a única configuração que nós temos assim na face da Terra. Das mais de 12.000 religiões que existem, inscritas e cadastradas oficialmente, a única religião que se apresenta como um Deus que é configurado, distribuído em três pessoas, é a nossa. E é por isso que esse distintivo, sendo nosso, merece ser conhecido minimamente, para a gente poder saber em quem nós confiamos, na mão de quem nós agarramos, inspirados por quem nós caminhamos e fazemos a nossa jornada. Nós nos habituamos a dizer que o nosso Deus não quis ser só, não quis ser sozinho, quis ser um Deus trinitário, um Deus comunidade, um Deus família. E isso é verdade, mas é apenas uma parte da verdade, porque a gente pode muito bem ouvir isso e achar que Deus é parte da nossa família, e aí trazê-lo de uma forma muito redutiva para a nossa realidade pequena, apequenar Deus. Se dizemos que Deus é comunidade, podemos mais uma vez inseri-lo apenas na nossa comunidade, de preferência nossa comunidade paroquial, aqui onde nós moramos, onde participamos da missa. Aí fica um Deus também meio exclusivo, é só nosso, e os outros estão a ver navios. É por isso que é só metade da verdade. Lembremos que o número 3 sempre significa e simboliza totalidade, é expansão, é desenvolvimento, é ampliação, é um número por natureza holístico. Ele toca, ele abrange a realidade no seu todo, do mundo inteiro e de todas as pessoas. Isso significa que é impossível alguém estar fora de Deus. Se Deus abarca tudo e chega a todos, ninguém pode estar fora de Deus. Faça o que faça, não consegue se desviar de Deus. Isso para nós é realmente importante que saibamos. Alguém pode estar fora, e eu chamo a atenção de vocês, de uma religião, e há muitas pessoas sem religião. Alguém pode estar fora de uma igreja, e há muitas pessoas não inseridas e não engajadas minimamente numa igreja. Alguém pode estar fora de uma instituição religiosa ou de uma representação externa de Deus, mas não pode jamais estar fora de Deus. É impossível. Portanto, quando eu digo que eu estou distante de Deus, é muito comum encontrarmos pessoas que assim o dizem: Padre, eu estou tão distante de Deus, me sinto tão separado de Deus, eu quero voltar para Deus. Na verdade, ele tem uma percepção errada quando fala isso. É apenas uma ilusão. E às vezes eu brinco com a pessoa quando diz que está distante de Deus, eu digo mais ou menos quantas léguas. Que distância a gente mede no espaço. E aí eu pergunto: quantas léguas de distância são necessárias para que nós nos afastemos de Deus? Absolutamente nenhuma. Lembrem-se
de que Jesus Cristo dizia: não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Mais uma vez, pertencer a Ele ou não pertencer não é prerrogativa nossa, é prerrogativa dele, porque Deus não é uma escolha da gente, a gente é que é uma escolha de Deus, é de lá para cá, não é daqui para lá. Na verdade, se Deus é a totalidade, aquilo que abarca tudo, o mesmo Deus que está aqui conosco nesse exato momento está a 10 ou 20 ou 30 mil quilômetros de distância com as pessoas que lá estiverem, ou no vácuo, simplesmente no vazio, porque Ele está em todos os lugares e está em todos nós. Então, não importa o quão distante eu pareço estar de Deus, e de fato é uma aparência, eu continuarei sempre próximo dEle. Sempre próximo dele. Podemos de outro modo perguntar: quantos pecados são necessários para que eu me afaste de Deus? Porque às vezes nós nos sentimos muito afastados de Deus do ponto de vista da nossa conduta pessoal, daquilo que são os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas falhas do cotidiano. Umas mais expressivas e significativas, outras nem tanto, algumas terrivelmente assoladoras para nós. E quanto maior, ou seja, na proporção em que nós sentimos a gravidade do que fazemos, nós também nos sentimos distantes do próprio Deus. E a pergunta eu volto a fazer: quantos pecados são necessários para que eu me afaste de Deus? Lembro-me aqui daquela pergunta que Pedro faz a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. E olhe que ele ampliou a margem, ele achava que 7 já era um número grande. E o que é que Cristo disse para ele? Não só 7, mas 70 vezes 7. Se levamos em conta que o número 7 também é um número perfeito e totalitário, então você tem que perdoar o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente está gerando pecado, a gente está em dificuldades, nós não estamos bem plenamente nunca. Então, enquanto houver pecado, deve haver perdão. E o perdão não é simplesmente passar a mão na cabeça, não é a negação do que eu fiz de errado. O perdão significa: você fez isso de errado comigo, eu fiz isso de errado com você, mas nós não vamos parar nisso, porque se caminha para frente, é assim que a vida acontece, e nós vamos continuar caminhando. Deixar as coisas de trás, lá atrás, deixar o passado no lugar dele, que é o passado, e dar a todos nós que praticamos alguns equívocos e aqueles que se equivocam a nosso respeito, a chance e a oportunidade maravilhosas, imperdíveis, da gente continuar crescendo, melhorando, se aperfeiçoando, incorporando experiências, conhecimentos, informações que somente quando estamos no caminho podemos acumular. Se nós paramos, deixamos de recebê-las, deixamos de tê-las conosco. E São Paulo vem colaborar com essa ideia quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz perguntas: a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada? E ele continua: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as potestades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus. Isso é Santíssima Trindade. Um Deus que nos abraça totalmente, a cada um e a todos, em comunidade, enquanto humanidade. Então a Trindade nos faz alguns apelos. 3 pessoas distintas numa única natureza divina. Essa imagem de Deus trinitário, como lhes disse, faz 3 apelos fundamentais. O primeiro é o apelo da unidade, da integração, da comunhão. Deus é 3 sem deixar de ser um. Veja só, 3 sem deixar de ser um. Esse é o maior desejo do ser humano. É o apelo do que eu chamo inseparatividade. Nós não somos separados uns dos outros. Nós não somos separados de nada. Tudo nessa vida está interconectado.
E é preciso que a gente se dê conta disso para viver melhor, para expressar a realidade do que a vida é na vida pessoal da gente. Senão a gente vai viver uma penumbra, vai viver uma ficção, uma quimera, uma ilusão, algo que segue simplesmente a nossa ideia e o modelo que chegou na nossa cabeça, mas que não bate, não coincide com a realidade dos fatos. E nós sabemos que a fragmentação é a pior doença que alguém pode ter na sua vida. Fragmentar-se, compartimentar-se da vida. É preciso que a gente se una à vida, porque a vida é una e é única. E nós temos que entrar no bojo da vida e caminhar com ela. A verdade é que todos nós contemos e estamos contidos uns nos outros. Eu já falei para vocês de uma expressão que um monge budista criou e que eu gosto muito dela. Ele diz: nós não somos, nós intersomos. Nós somos interligados. E somente nessa ligação com as pessoas é que nós poderemos nos perceber, poderemos construir uma imagem real, verdadeira de nós próprios. Então nenhum de nós pode viver a sua vida como se outras pessoas, as outras todas, não existissem. Só podemos viver levando em conta a existência da totalidade, porque nós somos parte dessa totalidade. Tudo aquilo que nós fizermos de bom ou de menos bom, mais tarde ou mais cedo vai respingar em todas as pessoas, no mundo inteiro, vai produzir algum efeito, bom ou menos bom. Tudo aquilo que os outros fizerem de bom ou de menos bom, mais tarde ou mais cedo vai chegar até nós, respinga em nós, nos prejudica ou nos anima, nos eleva, nos põe para frente. O segundo apelo que a Trindade nos faz, se o primeiro apelo da unidade, 3 sem deixar de ser um, o segundo é o apelo da individualidade, parece contrário a isso, é o outro lado da moeda. Deus é um sem deixar de ser 3, e essa distinção para nós também é muitíssimo importante, é o apelo à diversidade, Eu aprendi ao longo da vida que a gente nunca deve nem separar e nem misturar, mas sempre deve diferenciar. O que é diferente, e a gente precisa pontuar as diferenças. Então o desafio é viver a comunhão sem perder a nossa individualidade, viver aquilo que é de todos sem deixar de viver aquilo que é só nosso, porque há coisas nossas e há coisas dos outros. Isso vale para toda relação, a micro-relação, por exemplo, entre marido e mulher, e vale com a relação maior, na família toda, com a comunidade, com o mundo. Nós nunca devemos dar aquilo que é nosso, se não for necessário, o que é da nossa individualidade, e não temos obrigação de receber aquilo que é dos outros, e somente dos outros, se não for da nossa vontade, se não permitirmos que assim o seja. É saber unir-se e separar-se, identificar-se e desidentificar-se, entregar-se e retomar-se, ir e voltar, fazer e desfazer, arrumar e desarrumar, porque às vezes a gente aprende apenas o primeiro caminho, a gente vai e não sabe mais voltar. A gente se entrega numa relação de corpo e alma, quando é preciso, extremamente necessário, indispensável. Nossa vida corre risco, nós não sabemos mais nos resgatar, só sabemos fazer o primeiro caminho. E a vida é sempre uma estrada de 2 lados, de 2 pistas, de 2 mãos, e é preciso saber ir e saber regressar. Isso é uma sabedoria que ou a gente aprende e incorpora o mais brevemente possível, ou ficamos no meio da estrada da vida. Não conseguiremos dar passos importantes. Aliás, esse é um dos maiores desafios que o casamento, por exemplo, coloca para o casal que se une em matrimônio. Viver a unidade entre os dois, a comunhão, sem abrir mão da sua individualidade. Porque essa história de dizer que a partir de agora nós somos um, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, não há nada particular,
Parece bonito e romântico, mas não se sustenta na realidade concreta do dia a dia da vida do casal. Porque tem coisas, e eu costumo classificar assim, há coisas na vida da gente que são tão nossas, que se nós partilharmos com alguém, ainda que esse alguém conviva conosco, e seja aquela pessoa com a qual nós temos um vínculo sagrado no nível do matrimônio, por exemplo, se nós partilhamos com ele ou com ela, nós estamos pecando, porque vamos criar um problema na cabeça dele ou dela, quando o problema é nosso, e somente nós temos que resolver, ou deixar para lá. O outro não consegue, ele só vai ser mais um a sofrer, quando poderia dele se evitar esse tal sofrimento. Então a gente peca quando a gente partilha o que não deve partilhar. Há o outro lado, há coisas que são tão dos dois, que se um não disser para o outro, não partilhar com o outro, comete pecado, porque não é uma coisa exclusiva dele ou dela, precisa dizer, porque os dois é que têm que lidar com aquilo juntos, em conjunto, nunca alguém resolver sozinho, porque não consegue por mais que queira, e não seria nem justo, porque não tem a posse daquela realidade. E há um terceiro tipo de coisa que tanto faz como tanto fez. Eu posso partilhar se eu quiser, eu posso deixar de partilhar se eu não quiser partilhar. Não influi e nem contribui. São aquelas coisas com as quais ou sem as quais nós continuamos paz e paz, como aprendemos na filosofia. Então é preciso que a gente saiba o que é da gente, o que é do outro, e o que é de nós dois, e trabalhar a partir dessa realidade. E o terceiro apelo da Santíssima Trindade, e que eu acho mais interessante de todos, é o apelo da dinamicidade, da evolução, do crescimento, da atualização. O primeiro é da unidade, o segundo da diversidade, o terceiro da dinamicidade. O nosso Deus é um Deus que sabe ser distinto, com três presenças diferentes, quando o mundo e as pessoas exigem, esperam e precisam dessas diferenças. Quando o mundo precisou ser criado e todos nós precisamos vir ao mundo, Deus se fez Pai e Criador e criou o mundo. E tornou-se presente no mundo na pessoa dos profetas, dos sábios, dos legisladores, conforme nós vemos na história do Antigo Testamento. A lei, a profecia e a sabedoria. E durante muitos e muitos séculos guiou o mundo e a humanidade dessa forma. Só que chegou um momento que não era suficiente. O mundo e as pessoas precisaram de um Deus mais próximo, um Deus dentro, inserido no seu contexto. Aí ele manda o seu Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa que vem. E Jesus Cristo agora, mesmo sendo Deus, é gente como a gente, carne e osso como a gente, é humano como todos nós, sofre todos os nossos sofrimentos, se insere e se encarna, literalmente na nossa vida. Disse as coisas maravilhosas que disse e que ficaram registradas para sempre. Com gestos de amor, com presença de caridade, com efetividade enorme, 100%, quando esteve aqui entre nós. Mas chegou um momento que foi insuficiente a presença de Jesus Cristo. E é por isso que ele dizia de vez em quando para os discípulos: olha, é bom que eu vá, está já chegando a minha hora e eu vou daqui para o Pai. E o discípulo não entendiam aquilo, diziam: mas Senhor, pelo amor de Deus, não diga isso não. O senhor não vai morrer não, o senhor é muito jovem. E ele insistia: é bom que eu vá, porque se eu não for, vocês vão ficar a vida inteira olhando para mim, confiando apenas, esperando uma palavra que eu digo, um conselho que eu dei. Vocês não terão condições de agir com a própria cabeça de vocês, com o próprio tirocínio de vocês, com o próprio discernimento de vocês. Jamais vão assumir nada da cabeça de vocês, jamais vão andar com as suas próprias pernas. Então, se eu não for, vocês vão ficar só olhando para mim, querendo me imitar. E eu não quero isso. Eu quero uma presença mais efetiva, por isso vou deixar o Espírito Santo. Vou deixar-vos o Espírito Santo. E aí Deus foi embora, saiu de cena na pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade.
deixou-nos a terceira pessoa, há 2000 e tantos anos atrás, que é a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, agora nós não precisamos olhar para Jesus Cristo, até porque Ele não está na nossa frente, fisicamente falando, como estava na época dos discípulos. Agora Ele está dentro de nós. Olhemos para nós, inspiremos-nos a partir daquele Espírito que nos foi deixado e que coincide com o mesmo Espírito que o conduziu há 2000 anos atrás. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus Cristo diz que tem muita coisa para dizer, mas não vai dizer agora, porque ninguém vai entender. Quando vier o Espírito Santo, todos nós vamos entender. É essa palavra que realmente nos ajuda a saber quem é Deus nesse exato momento da nossa vida. Então, nosso Deus evolui no tempo e no espaço. Quando é preciso um pai criador, ele aparece, um filho redentor, irmão, ele está presente. Quando não é suficiente essa presença, ele se dilui e se torna presença viva em todos nós, em toda a humanidade, em 8 bilhões de pessoas. Cada um é um novo Cristo, é um Cristo vivo, que pode inspirar-se no Cristo da Bíblia, mas fazer do seu jeito, fazer com a sua inteligência, fazer com seus dons, seus talentos, suas aptidões, seus recursos internos, seus potenciais e toda uma gama de maravilhas que o Espírito soprou em nós. Então, nosso Deus é aquele que nos acolhe sempre. Ele sabe reinventar-se. Ele se atualiza sempre na nossa atualidade. Nos acolhe hoje do mesmo jeito que nos acolheu no passado. Então imaginemos que alguém, num passado relativamente distante, era muito bonzinho, arrumadinho, direitinho, inocente, santo, e aí Deus o acolheu. E alguém pode dizer, claro, quando a gente é bom, Deus acolhe a gente. Aí a vida deu muitas voltas, muitos nós, muitas pancadas na cabeça, muitos impactos no coração daquela pessoa. Ela teve muitos traumas, muitos dramas, viveu poucas e boas, mudou seu comportamento, distanciou-se da igreja, afastou-se da sua comunidade, teve uma vida equivocada, cheia de erros, e agora é muito fácil a gente olhar e dizer, Deus se afastou daquela pessoa. E a própria pessoa ter a ideia nítida de que Deus está longe dela. Não. Se Deus evolui conosco, está sempre conosco. Ele nos pegou lá atrás e vai tomar-nos aqui de novo, onde nós estamos. A presença de Deus em nós não depende das nossas ações, como muita gente pensa. Deus não é mesquinho e pequeno como nós o somos. Porque se Deus fosse fazer essa ondulação e como nós fazemos, nós estamos perdidos. Deus é constante. O amor dele é o mesmo o tempo inteiro. Ele não muda porque eu mudo, porque eu oscilo. Ele não oscila. Pelo contrário, ele me dá a segurança dessa constância e dessa presença imutável. Porque na hora que eu vou para o fundo do poço, eu posso olhar para cima e perceber que Deus continuou onde sempre Deus esteve. E eu posso ascender até Ele outra vez, porque eu sei onde é que Ele está. Como é que eu volto a me aproximar dEle, para não dizer aproximar-me de mim mesmo, porque eu estou afastado da minha própria essência, da compreensão de mim mesmo. Eu estou infiel à minha própria verdade, e por isso eu acho que estou infiel a Deus. Não deixa de ser uma percepção boa, mas Deus continua imutável, com tudo aquilo de bom que sempre tem para nos oferecer. Então a Trindade é um apelo para reconhecermos a impermanência. Tudo está em transformação constante, tudo é novo a cada instante, tudo acontece pela primeira vez. Então nós somos chamados a ser novos a cada dia. Aqui nós podemos entender, por exemplo, as nossas contradições. Alguém se contradiz e pode ser apedrejado e criticado pelos outros. Você no ano passado dizia diferente sobre isso. Como é que está dizendo esse ano de uma forma distinta? Você está em contradição. E qual é o problema em você estar em contradição? Assuma a sua contradição. Nós somos seres contraditórios por natureza. A contradição não revela fragilidade. A contradição revela dignidade
e conformidade com a evolução da vida. Só porque nós nos permitimos evoluir é que nós aceitamos e acolhemos as nossas eventuais contradições. Se alguém diz, padre, o senhor disse lá em São Francisco, quando era pároco lá, isso, e agora aqui está dizendo diferente. Eu posso, porque eu percebi ao longo da vida que aquilo que eu dizia lá não vale para cá. E eu preciso dizer diferente. É uma contradição que mostra que eu evoluí, que eu melhorei, que eu incorporei alguns elementos, informações e conhecimentos, além da experiência que eu não tinha lá há 28, 30 anos atrás, mas que eu adquiri aqui e agora. Permitamos que a contradição nos habite. Deixemos que a contradição ou as contradições da vida façam o seu trabalho relevante em nós. Purifiquemo-nos, inclusive, e cresçamos a partir das nossas contradições. Porque nesse mundo não há nada bom e nada ruim. Todas as coisas são o que elas são. Nós é que temos que pegar nelas e fazer o melhor com elas. Crescer com elas. Porque se elas existem igualmente, na sua aparente oposição, elas existem para nós. A bondade não precisa da ruindade para nada. O certo não precisa do errado para nada. Mas nós precisamos de tudo para crescer. E tudo que existe, como dizia São Paulo, é para a glória de Deus e para concorrer para a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso benefício. Que a Santíssima Trindade nos ajude, nos inspire e faça de nós pessoas cada vez melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.